Os cientistas encontraram uma estrela invisível no centro da Via Láctea, uma estrela que ajudou nossa galáxia a nascer. A 26 mil anos-luz de distância no centro galáctico, um objeto maciço e invisível começou a se espalhar por toda parte, e você nem sabe que o está respirando agora. Tudo começou na década de 70, quando uma astrônoma chamada Vera Rubin estava estudando a galáxia de Andrômeda. Ela decidiu verificar se as estrelas se moviam de forma previsível. Digamos que você esteja girando uma bola em um fio em torno de si mesmo. Quanto mais perto a bola estiver de você, mais rápido ela se moverá em um círculo apertado. Mas se você soltar o barbante por mais tempo, a bola se moverá mais lentamente em um círculo maior. É assim que a gravidade funciona. O mesmo acontece com os planetas. Os mais próximos, como Mercúrio, giram rapidamente, completando suas órbitas em meses. Os mais distantes, como Netuno e Saturno, levam tempo. Décadas para fazer uma rotação. As próprias estrelas devem orbitar os centros de suas galáxias da mesma forma. As mais próximas se movem rapidamente, as mais distantes são mais lentas, certo? Mas quando Vera mediu as velocidades, ela viu algo impossível. Elas não estavam diminuindo a velocidade. As estrelas distantes estavam se movendo tão rapidamente quanto as que estavam próximas ao centro. Por toda a lógica, as galáxias deveriam ter se despedaçado, mas isso não aconteceu. E isso significava que algo as estava mantendo unidas, algo indetectável, algum objeto maciço e invisível no centro galáctico, distorcendo a realidade sem nunca se revelar. Então, ela verificou várias vezes com galáxias diferentes. Isso não era um acaso, estava acontecendo em todos os lugares. Rubin havia descoberto acidentalmente a prova de que as galáxias estavam se afogando em algo muito mais pesado do que todas as estrelas, planetas e gases de todo o nosso universo juntos, que estava nos segurando com mãos fantasmagóricas. Os astrônomos a chamaram de matéria escura porque ela não brilha, não reflete a luz, não parece interagir com absolutamente nada. Ela está apenas lá. Mas todos os cálculos nos mostram que ela existe, e não apenas existe, mas compõe 85% de toda a massa do universo. Sabemos que ela esculpiu as galáxias. Sem ela, o mundo como o conhecemos não existiria. E, no entanto, assim como aconteceu com uma estrela invisível que os cientistas encontraram no centro da Via Láctea, a única maneira de detectá-la foi por meio da gravidade. Então, como encontrar algo que se recusa a ser encontrado? Recentemente, cientistas descobriram que pode haver uma estrela invisível no centro da Via Láctea. E essa descoberta fascinante pode finalmente nos ajudar a entender como é a matéria escura. Eles começaram procurando as impressões digitais da matéria escura, quaisquer sinais de sua presença em qualquer lugar. Eles estudaram como as galáxias se moviam e esmagavam as partículas em máquinas gigantes, na esperança de criar pequenos pedaços de matéria escura em laboratório. Na verdade, isso não levou a nada. Eles nem mesmo sabiam o que procurar. A matéria escura é mesmo feita de partículas? Havia uma teoria que sugeria que ela é feita de partículas fantasmagóricas que mal tocam em alguma coisa, ou ainda mais estranhas, que podem entrar e sair da existência em um piscar de olhos. Mas havia um problema. Se a matéria escura realmente funcionasse assim, então os centros das galáxias deveriam ser bem compactados. Toneladas de matéria seriam amontoados em um espaço minúsculo. Mas em nosso universo, os núcleos galácticos parecem estranhamente macios, espalhados quase suaves. Surgiu uma nova teoria, e ela é maluca. E se a matéria escura no coração das galáxias não for feita de partículas pesadas? E se ela for feita de algo tão delicado que se comporta mais como um fio de cabelo? Esses cabelos poderiam ser feitos de algo incrivelmente leve, mais leve do que qualquer coisa que já vimos e bilhões de vezes menor do que um neutrino, que já é a partícula mais leve conhecida. Eles chamaram essa ideia de matéria escura difusa, e ela pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Uma equipe de astrofísicos queria testar essa ideia, então eles executaram uma simulação, criando um modelo simples de uma galáxia com dois ingredientes principais, uma grande quantidade de matéria escura difusa e um pouco de gás, o mesmo tipo de gás que forma as estrelas que podemos ver. Eles apertaram o botão iniciar e deixaram o sistema evoluir sozinho, observando como os dois interagiriam. No início, tudo era puro caos, mas então a matéria escura difusa começou a se reunir. Ela se uniu, formando um objeto maciço invisível próximo a um centro galáctico. O gás seguiu, espalhando-se por toda essa massa fantasmagórica, misturando-se a ela e brilhando fracamente. E então, de repente, formou algo incrível: estrelas escuras. Não são estrelas típicas como o nosso Sol, que brilham com calor e luz.
Em vez disso, são objetos enormes, maciços e invisíveis. Um híbrido de dois tipos diferentes de matéria. Nunca vimos nada parecido com isso antes. Um objeto como esse se estenderia por milhares de anos-luz, e, no entanto, eles quase não teriam peso, mais parecidos com nuvens cósmicas inchadas do que qualquer outra coisa. Os cientistas as chamaram de estrelas de fermions bósons. Finalmente, essa coisa de matéria escura está começando a fazer sentido. O núcleo dessa estrela estranha e invisível teria a densidade certa. Nem muito densa, nem muito solta. E parecia exatamente com o que os astrônomos realmente veem em galáxias reais. Se isso for confirmado, finalmente será possível explicar como a matéria escura se comporta e funciona. E se eles estiverem certos, todas as galáxias do universo podem estar ligadas a um desses gigantes vastos e invisíveis. A estrela oculta da Via Láctea pode ser uma delas, moldando nossa galáxia de maneiras que nunca percebemos. O mais surpreendente é que esse material não se comportaria como a matéria normal, não formaria nada sólido. Em vez disso, seria mais como uma rede complexa e em constante movimento de filamentos ou cabelos. Isso também significa que a Terra pode estar completamente cercada por ela. A matéria escura ainda segue as regras da gravidade. À medida que passa por planetas e estrelas, a gravidade a puxa para fluxos concentrados. Portanto, ela está abraçando e passando pelo nosso planeta, oscilando constantemente. Se pudéssemos vê-los, eles poderiam parecer fios brilhantes e invisíveis em toda a parte, e eles atravessariam o planeta, estendendo-se até o espaço. Mas isso é apenas o começo. Agora, os cientistas precisam refinar seus modelos, torná-los ainda mais detalhados e comparar suas previsões com galáxias reais. Mas essa descoberta da estrela escura no centro da galáxia não é nossa única pista. Felizmente, o universo nos deu uma maneira de procurar essa impressão digital: lentes gravitacionais. Quando a luz de uma galáxia distante viaja em nossa direção, às vezes ela passa por outra galáxia maciça no caminho, ou por outros objetos maciços, com uma gravidade absurda. Em vez de continuar em um fluxo reto, a luz é, na verdade, curvada em torno do objeto maciço devido a essa gravidade. E quando finalmente chega até nós, cria uma versão distorcida e ampliada da galáxia original. Basicamente é como olhar através de um pedaço de vidro curto. Se a matéria escura for difusa, ela deve deixar um padrão estranho nessas imagens distorcidas. As coisas devem ser um pouco onduladas e pouco nítidas. Os cientistas precisavam do objeto perfeito para estudar isso, e eles encontraram uma galáxia distante cuja luz foi curvada pela gravidade, criando uma imagem estranha e esticada. Eles usaram radiotelescópios superpotentes, conectaram-nos em todo o mundo e os transformaram em um telescópio gigante, tão grande quanto a própria Terra. Com isso, puderam ampliar tanto que conseguiram ver detalhes dessa galáxia tão pequenos quanto um grão de areia na Lua. Em seguida, realizaram um grande experimento. Eles criaram suas próprias versões falsas dessa imagem, simulações com vários tamanhos de partículas difusas de matéria escura. E, em um determinado momento, encontraram a combinação perfeita. Isso nos ajudou a calcular a massa exata das partículas de matéria escura antes mesmo de detectá-las. E as pistas estão nos levando diretamente à nossa própria galáxia. Parece que as partes mais densas desses cabelos, as raízes, podem estar muito próximas na escala cósmica, a apenas dezenas de milhares de quilômetros da Terra. Isso é perto o suficiente para uma sonda espacial alcançar. Agora que os cientistas descobriram essa estrela invisível no centro da Via Láctea, só precisamos estudá-la de perto, enviar uma missão a uma dessas raízes. E então, finalmente, poderemos desvendar o maior mistério espacial de todos. Você está voando acima da Terra na Estação Espacial Internacional a uma altitude de 408 quilômetros. Você olha pela vigia e seus olhos se arregalam de surpresa. Tem algum tipo de flecha azul brilhante logo acima da Europa noturna. É como se houvesse uma explosão de alguma substância estranha lá. Um evento luminoso estranho assim foi visto por um astronauta francês a bordo da EEI. E não foi uma explosão, foi um raio e estava direcionado para cima. Até recentemente, esse fenômeno era uma espécie de conto de fadas entre os pilotos. Os cientistas ouviam suas histórias sobre raios para cima e sobre flashes vermelhos e azuis em altas altitudes também. Mas não havia provas definitivas da existência desses eventos luminosos. Mas eles existem e são chamados de sprites, elves, trolls e ghosts. Então, como funciona o relâmpago comum? Massas de ar úmido em uma nuvem se esfregam umas contra as outras e criam eletricidade estática. Seria quase o mesmo se você dançasse com um suéter de lã.
ele se torna carregado com eletricidade estática. E se você tocar em uma maçaneta de metal, há uma descarga entre os dedos e a porta. Aí está o seu raio. Então, uma nuvem de trovão acumula uma forte carga negativa. Cedo ou tarde, um líder nasce na nuvem. É um canal termoionizado brilhante, ou, colocado de maneira mais simples, relâmpago. O líder se move em direção ao chão em passos de alguns metros de distância e pode acelerar até uma velocidade média de 322 mil km por hora. Nessa velocidade, você poderia fazer uma viagem ao redor da Terra em apenas 7 minutos. Mas partículas negativas atraem partículas positivas, e partículas com cargas opostas tenderão a se conectar e compensar umas às outras. Então, simultaneamente com o líder carregado negativamente, a carga positiva da Terra começa sua jornada ascendente. A carga elétrica da Terra se conecta com o líder carregado negativamente em um canal. É quando a descarga mais brilhante e alta acontece. Chamamos isso de relâmpago. É essa descarga que você ouve como trovão. O raio principal não atinge de cima para baixo, mas de baixo para cima. Sim, ou seja, o raio é realmente direcionado para cima. É como se a Terra estivesse atacando a nuvem do trovão. E essa carga pode chegar a até 30 mil amperes. Sua tomada de parede média tem apenas cerca de 15 amperes. E o recorde para o comprimento do raio é de 709 quilômetros. Isso é aproximadamente a largura do estado do Rio Grande do Sul. Meteorologistas registraram tal raio no Brasil. Foi uma descarga entre nuvens de trovão gigantes. E o raio mais longo foi registrado na Argentina. Um único raio durou 16,3 segundos. Em comparação, você pisca 1/10 de segundo. Então vimos um raio regular. As partículas positivas do solo neutralizaram aquelas negativas na nuvem. Mas a nuvem ainda está cheia de partículas carregadas positivamente. Elas se acumulam e esperam seu momento de criar raios. Quando a carga atinge um ponto crítico, a nuvem de raios lança a carga dezenas de quilômetros para cima. Isso é chamado de Blue Jet. É exatamente o mesmo evento luminoso visto por um astronauta francês a bordo da Estação Espacial Internacional. Os Blue Jets parecem que alguém ligou um queimador de gás apontando para cima. Blue Jets carregados positivamente se neutralizam em altas altitudes com partículas carregadas negativamente. Mas as pessoas em terra não podem observar os Blue Jets, pois as nuvens de trovão obstruem a sua visualização. Mas eles podem ser vistos de um avião. É por isso que, por muito tempo, os pilotos de companhias aéreas comerciais eram as únicas testemunhas desse fenômeno. A bordo da EEI também é um ótimo lugar para se observar esses Blue Jets, pois eles nascem no topo de nuvens espessas e disparam dezenas de quilômetros para cima. Mas, se você subir ainda mais, poderá ver esse tipo de raio bizarro. É um Sprite. Parece mais uma água-viva, uma nuvem de carga vermelha no topo e um monte de pequenos tentáculos descendo. Bem, os raios normais podem ter uma temperatura de cerca de 30 mil graus Celsius, mas você pode tocar um Sprite com as mãos, a menos, é claro, que tenha medo de uma descarga elétrica poderosa. O Sprite tem aproximadamente a mesma temperatura que uma lâmpada econômica. Tudo porque Sprites nascem na mesosfera. Essa é a camada da nossa atmosfera que começa a cerca de 50 km de altura e é o lugar mais frio do nosso planeta. No nível do solo, onde vivemos, o ar é muito mais denso. Existem apenas mais moléculas de ar. Elas absorvem calor dos raios solares e nos sentimos confortáveis. Mas, quanto mais alto vamos, menos moléculas de ar existem. Na altitude em que os aviões comerciais voam, não há mais ar suficiente para acumular esse calor. Você nem seria capaz de respirar lá em cima. É por isso que todo avião tem máscaras de oxigênio para emergências. E a temperatura aqui é ainda mais fria do que no Polo Sul. Na mesosfera, quase não há ar, e a temperatura pode ser em torno de 130 graus Celsius negativos. E embora a temperatura do próprio raio seja alta, em geral, é como se você derramasse um copo de água fervente em um enorme barril de água fria. A temperatura não vai mudar muito. Sprites só podem aparecer quando emparelhados com nuvens de trovão abaixo. À medida que uma descarga ocorre em uma nuvem, um Sprite aparece na mesosfera. Ele tenta equalizar o valor da carga na atmosfera. Então, é como se esses flashes vermelhos de raios estivessem tentando chegar até a tempestade. E um Sprite em si pode ser tão amplo quanto o estado de Alagoas. E depois tem o Ghost. Pode aparecer por uma fração de segundo logo após o Sprite. É um fraco brilho verde como uma aurora. Eles foram descobertos pela primeira vez em 2014, e a confirmação oficial da comunidade científica só ocorreu em 2019.
Eles ainda são mal compreendidos, mas há uma hipótese de que os ghosts tenham algo em comum com as auroras. Pelo menos a cor deles é verde, e podem surgir devido a átomos de oxigênio excitados. Às vezes, podemos identificar trolls junto com os sprites. Eles parecem pilares que suportam o sprite. É um brilho vermelho no final dos tentáculos do sprite. No momento seguinte, o troll libera uma sequência vermelha de si mesmo. E se subirmos ainda mais, poderemos ver os elves. Eles só aparecem por 1 milissegundo. Se trata de um brilho escuro e plano que aparece durante tempestades na ionosfera, a uma altitude de cerca de 100 km acima do nível do mar. Elves podem ser tão largos quanto a distância entre Nova York e Washington. Eles foram descobertos pela primeira vez durante voos de ônibus espacial em 1990. E estes são os Pixies. Eles não foram descobertos até 2000. Os cientistas observaram eventos luminosos brilhantes e breves por 20 minutos. Embora pareçam raios atingindo dentro de uma nuvem, eles não têm nada a ver com raios. Os Pixies são menores que 100 metros. Não devemos esquecer que todo raio é extremamente perigoso para os seres humanos. E se você for pego em uma tempestade severa, precisará deixar seu epicentro imediatamente. Você pode determinar o quão longe está do epicentro facilmente. A velocidade da luz é muito mais rápida do que a do som. Então, quando um raio atinge, leva alguns segundos até que você ouça o trovão. Assim, você precisa medir esse intervalo. Relâmpago, agora conte os segundos. Cada segundo de atraso do trovão após um raio é cerca de 350 metros. Essa é a distância que uma onda sonora percorre em 1 segundo. Então, se o atraso do trovão após um raio for de 5 segundos, você estará a cerca de 1,5 km do raio. É também possível dizer se haverá uma tempestade pelo cheiro. O ar antes de uma tempestade parece excepcionalmente fresco. Isso ocorre porque as correntes de ar trazem moléculas de ozônio da atmosfera superior. O mesmo ozônio nos protege dos raios ultravioleta nocivos e transfere calor do Sol para a atmosfera. O que usamos para respirar é o oxigênio de 2 átomos. Adicione mais um e você terá ozônio. A luz ultravioleta quebra os 2 átomos de oxigênio e é absorvida por eles. Esses átomos quebrados são então ligados aos átomos normais de oxigênio duplo. Quando um feixe ultravioleta atinge uma molécula de ozônio, ela derruba um átomo de oxigênio da cadeia novamente. Mas o ozônio tende a se regenerar. Assim, o oxigênio perdido se junta a outros átomos duplos. No entanto, a camada de ozônio começou a ficar danificada quando a humanidade começou a emitir gás prejudicial para a atmosfera. A culpa é do freon. Esse é o gás que usávamos em geladeiras antigas. A molécula de freon contém átomos nocivos de cloro. Os raios ultravioleta tiram esse átomo da molécula. Então esse átomo de cloro rouba um átomo de oxigênio do ozônio. E temos uma molécula de oxigênio dupla que não pode se regenerar e nos salvar dos raios ultravioleta nocivos. Isso faz com que um buraco apareça na camada de ozônio. O buraco de ozônio mais famoso era sobre a Antártica. Mas quando a humanidade proibiu o uso de produtos químicos nocivos, esse buraco começou a se recuperar. Não é que o buraco se feche completamente, ele simplesmente retornará ao jeito que era antes. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis.
A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la.
Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Bem, estamos chamando Urano de forma errada todo esse tempo. Os astrônomos dizem que deveríamos pronunciá-lo como Urana. No entanto, não posso dizer que uma entonação diferente mude muita coisa. Entretanto, as coisas poderiam ter sido diferentes. Inicialmente, Urano deveria ter o majestoso nome de George, semelhante a um monarca, porque os astrônomos queriam batizá-lo com o nome do rei George III. No final, mudaram de ideia, e agora esse é o tema de todas as piadas. Se você pegar o custo total do lançamento de uma missão e dividi-lo pelo peso da carga, verá alguns números bastante surpreendentes. De acordo com especialistas, em 2016 costumava custar $10 mil para enviar apenas cerca de meio quilo de carga ao espaço. Mas agora os preços dispararam. A carga da espaçonave Cygnus custa mais de $43 mil por aproximadamente meio quilo, enquanto as novas transportadoras da SpaceX custam cerca de $27 mil por meio quilo. Lembra de como é caro pagar por água nos aeroportos? Agora, uma garrafa de água no espaço custaria algo entre $9.100 e $43 mil. E isso apenas para ser entregue no espaço. Quanto à água no espaço, bem, ela costumava ser considerada uma coisa muito rara, mas na realidade há gelo em todo o sistema solar, então você não precisa comprar aquelas garrafas superfaturadas de $43 mil. Ela está presente em cometas, asteroides e até mesmo crateras difíceis de serem vistas em Mercúrio e na Lua. No entanto, não temos certeza se há água suficiente nesses lugares para sustentar colônias de pessoas. Marte também tem gelo em seus polos, escondido sob a poeira e a geada de sua superfície. Até mesmo corpos celestes menores, como o Encelados, que é a lua de Saturno, e o planeta não Ceres, têm gelo. Os cientistas da NASA acreditam que pode haver uma chance de encontrar vida na lua Europa, de Júpiter. Talvez exista água líquida sob sua casca gelada. Europa, embora seja muito menor do que a Terra, pode ter um oceano profundo o suficiente para conter 2 vezes mais água do que todos os oceanos do nosso planeta juntos. Em 2009, os cientistas que exploraram uma enorme nuvem de gás e poeira no centro de nossa galáxia se depararam com uma surpresa fascinante. Eles encontraram formiato de etila dentro da nuvem.
Essa substância química é responsável pelo sabor delicioso das framboesas e tem um aroma semelhante ao do rum. Além disso, outra região próxima está repleta de álcool etílico, o mesmo tipo encontrado em muitas bebidas. Na verdade, há álcool suficiente nessa região para fornecer a cada pessoa na Terra 300 mil litros de cerveja todos os dias durante o próximo bilhão de anos. Acredite ou não, mas nós temos um buraco negro na Terra. O fato é que criar um deles em laboratório era algo indispensável. Estudar esses monstros no espaço real continua sendo um sonho distante, portanto só foi possível criar um para fazer experimentos em um laboratório. Um grupo de cientistas da Holanda queria explorar a misteriosa teoria da radiação Hawking proposta pelo icônico Stephen Hawking. Usando átomos para imitar um horizonte de eventos, eles orquestraram elétrons, causando um aumento na temperatura que se assemelhava a um espaço-tempo plano. À medida que as partículas se moviam por meio de flutuações quânticas, um anel de radiação infravermelha apareceu ao redor do buraco negro cultivado em laboratório, espelhando a ideia de Hawking. Pode parecer loucura, mas você pode ser totalmente alérgico à Lua. Resumindo, na última missão da Apollo, trouxeram mais amostras de rochas do que nunca. Além disso, nela havia o primeiro e único cientista profissional na Lua, Jack Schmitt. Ele era geólogo, e suas amostras de pedras lunares ajudaram os pesquisadores a aprender mais sobre o campo magnético e a história vulcânica do nosso satélite natural. Durante as expedições, ficou evidente que Jack Schmitt era alérgico à poeira lunar. O pó arenoso e pegajoso grudava em seu traje e em sua pele, causando irritação em seus seios nasais, nariz, olhos e garganta por algumas horas depois que ele tirava o capacete. As estrelas de nêutrons são extremamente densas, sendo basicamente apenas um monte de nêutrons esmagados em um espaço super pequeno. Se você tivesse apenas uma colher de chá desse material, ele pesaria mais do que toda a população humana combinada. E para igualar a densidade de uma estrela de nêutrons, todos teríamos que nos espremer em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Não, obrigado. Quando se trata do espaço sideral, tendemos a pensar que a Terra e a Lua estão bem próximas, mas na realidade seria possível espremer todos os outros planetas do nosso sistema solar entre elas. A distância média entre nós e o nosso satélite é de cerca de 384 mil quilômetros. Se você somasse os diâmetros dos 7 planetas, ainda teria algum espaço de sobra, cerca de 8 mil quilômetros. Em novembro de 2011, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora de um enorme reservatório de água no espaço. Essa água, equivalente a 140 trilhões de vezes toda a que existe nos oceanos da Terra, poderia fornecer a cada pessoa daqui o equivalente a um planeta de água 20 mil vezes. Esse reservatório estava localizado próximo a um enorme buraco negro que atrai matéria e emite energia, conhecido como quasar. O líquido foi formado por ondas de energia que colidiram átomos de hidrogênio e oxigênio e foi encontrado a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância. Quando o rover Curiosity Mars tirou sua primeira foto do pôr do sol em 2015, os cientistas estavam praticamente dando cambalhotas para trás de tanta empolgação. Acontece que o pôr do sol no planeta vermelho é tudo menos vermelho. Na verdade, tem um tom de azul deslumbrante. De acordo com a NASA, a razão por trás desse fenômeno é que a poeira na atmosfera marciana é como um filtro mágico que deixa a luz azul brilhar enquanto bloqueia os tons quentes como amarelo, laranja e vermelho. Vênus é um planeta de rotação lenta em comparação com a Terra. Ele leva 243 dias para fazer um giro completo, e faz isso na direção oposta. Mas, embora leve mais tempo para rodar, ele gira em torno do Sol em apenas 225 dias porque está localizado muito próximo da nossa estrela. Portanto, acredite ou não, um ano em Vênus é na verdade mais curto do que o seu dia. Você pode pensar que o céu noturno deveria estar cheio de estrelas, sem nenhum espaço escuro. Essa ideia é conhecida como paradoxo de Olbers, em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers. Ele achava que se o universo fosse infinito, imutável e atemporal, então deveríamos ver estrelas em todos os lugares para onde olhássemos. Mas acontece que o universo não é infinito, imutável ou atemporal. Edwin Hubble descobriu que ele está realmente se expandindo, e a radiação remanescente do Big Bang nos diz que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Pense em todas as velas de aniversário. Assim, a razão pela qual não vemos estrelas em todas as direções é que algumas estão muito distantes ou não existem há tempo suficiente para que sua luz chegue até nós. Durante a missão lunar Apollo 16, Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, teve um pequeno susto quando percebeu que sua aliança de casamento estava faltando.
Toda a tripulação procurou freneticamente por ela na espaçonave, mas não teve sorte. Finalmente, no 9º dia, enquanto Mattingly estava em uma caminhada espacial, o anel foi visto flutuando pela porta da escotilha. Charles Duke Jr. tentou agarrá-lo, mas não conseguiu. Por sorte, o objeto ricocheteou no capacete de Mattingly e caiu nas mãos de Duke. É legal que o tenham encontrado, mas há muitas outras coisas que as pessoas deixaram lá em cima. Até uma escova de dentes está flutuando em algum lugar. Mercúrio já é o menor planeta de nosso sistema solar, sem contar Plutão, é claro, e o segundo mais denso depois do nosso. E, acredite ou não, está realmente encolhendo e ficando mais denso. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que a Terra era o único planeta com atividade tectônica. Mas tudo mudou quando a espaçonave Messenger passou por Mercúrio, dando-nos uma visão detalhada dele. Em 2016, a Messenger descobriu essas formações maneiras semelhantes a penhascos, chamadas escarpas de falhas. Como ainda são relativamente pequenas, os cientistas acham que são bem novas, sugerindo que Mercúrio ainda está se contraindo 4,5 bilhões de anos após o início do sistema solar. Há cerca de 10 anos, o astronauta italiano Luca Parmitano passou por uma experiência de quase afogamento durante sua caminhada espacial devido a um vazamento de água que não foi resolvido. Ninguém sabia como aconteceu e por que Luca acabou tendo líquido em seu capacete. A NASA investigou o problema há 6 meses, mas não conseguiu determinar a causa exata da entrada de água no capacete de Luca. Há cerca de 1 ano aconteceu algo inusitado em Marte. Seu escudo magnético e o ar ao seu redor se expandiram para cerca de 3 vezes o tamanho normal. A Terra também já experimentou esse balonismo antes, em 1929. Isso fez com que nossa magnetosfera se expandisse até 100 vezes seu tamanho normal. E os cientistas estão dizendo que poderemos passar por isso novamente em breve, mas em uma escala ainda maior. As consequências podem ser catastróficas. Vamos ver por que isso acontece e o que pode nos acontecer caso se repita. O Maven Orbiter da NASA está orbitando Marte desde 2014. É a única espaçonave que temos que mantém o controle tanto do Sol quanto do planeta vermelho. Em 2022, no dia 26 de dezembro, ela testemunhou um espetáculo fascinante. A atmosfera e o escudo magnético de Marte subitamente se estenderam por milhares de quilômetros. De acordo com os cientistas, trata-se de um evento único e incrivelmente dramático, e a Maven estava lá para registrar tudo. Os estudiosos tentaram desvendar esse mistério. Ao investigar o evento, descobriram algo incrível. Acontece que esse show aéreo estava ligado aos ventos solares. Eles são uma corrente de partículas provenientes do Sol. É um fluxo constante de prótons e elétrons da atmosfera externa da nossa estrela. Movendo-se super rápido até 804 km por segundo, essas partículas carregadas viajam pelo sistema solar em um estado de plasma. Marte, como todos os outros planetas do nosso sistema solar, está sempre lidando com o vento solar. Pense nele como uma brisa vinda do Sol, que pressiona o escudo magnético marciano, chamado magnetosfera, e é parte do motivo pelo qual o planeta perde parte de sua atmosfera para o espaço. Os pesquisadores descobriram que a estranha expansão no planeta vermelho aconteceu porque havia um raro vazio nele. O vento solar mais rápido se juntou ao mais lento, fazendo com que eles se comprimissem. Isso criou uma lacuna em parte da atmosfera marciana, porque faltava um pouco de vento solar. Essa situação incomum fez com que a magnetosfera se expandisse muito rapidamente. O Sol passa por um ciclo a cada 11 anos, aproximadamente. Ele vai de baixa atividade ou mínimo solar para alta atividade ou máximo solar. Depois volta a oscilar. Percebemos isso no século XVIII e estamos atualmente no 25º ciclo. Tudo isso se deve ao campo magnético do Sol. Durante o mínimo solar, esse campo é forte e organizado, mas com o tempo se enfraquece. De repente, a atividade aumenta, o que cria ventos solares. O Sol lança jatos de partículas sobre os planetas, inclusive a Terra. Em 1999, o vento solar quase desapareceu por 3 dias. É provável que isso se repita agora. Desta vez, os cientistas acreditam que ele poderá nos atingir mais cedo e com mais força do que o esperado. O Sol se torna bastante ativo, emitindo plasma ardente, desenvolvendo grandes manchas escuras e liberando radiação poderosa. E, infelizmente, o próximo máximo solar meio que nos pegou desprevenidos.
A tempestade foi prevista para 2025, então os cientistas não estão muito preparados. O número de manchas solares observadas foi muito maior do que o previsto. O Sol atingiu um pico de manchas solares de 8 anos em 2022 e, em seguida, apresentou em 2023 mais do que o dobro esperado delas. E não são apenas elas. As explosões solares também estão aumentando. Em março, a tempestade geomagnética iluminou os céus com auroras vibrantes em 30 estados dos Estados Unidos. Foi a tempestade mais forte em mais de 6 anos. Muitos eventos solares raros se tornaram mais comuns recentemente. Por exemplo, uma gigantesca cachoeira de plasma, um vórtice polar girando em torno do polo norte do Sol por horas, e um tornado solar de 3 dias com mais de 14 terras. Por causa de tudo isso, a Terra enfrenta alguns riscos. Tempestades solares podem atingir nosso planeta, atrapalhando as comunicações, danificando os sistemas de energia e causando apagões, além de até mesmo representar ameaças aos seres vivos. Elas podem ionizar a atmosfera terrestre, o que afetaria os sinais de rádio e os sistemas de GPS. Grandes desastres, como terremotos ou tsunamis, combinados com esses apagões, levariam a resultados catastróficos. Sem contar que fortes tempestades solares podem gerar correntes elétricas capazes de danificar a infraestrutura, incluindo redes de energia e linhas ferroviárias. Os passageiros de aviões podem experimentar níveis mais altos de radiação durante tempestades solares. É difícil dizer o que isso significaria para a saúde. Entretanto, os astronautas em espaçonaves, como da Estação Espacial Internacional, podem enfrentar riscos mais significativos. As futuras missões espaciais terão de levar em conta os ciclos solares. Não somos as únicas criaturas em perigo. Essas tempestades podem interromper os padrões de migração de animais, como baleias cinzentas, tartarugas marinhas e pássaros. Todos esses pobres animais dependem do campo magnético da Terra para entender o que está acontecendo. E como cereja do bolo, há o risco de colisões de satélites. As empresas espaciais comerciais estão concentradas em lançar satélites rapidamente, em vez de fazer isso com segurança. Por essa razão, muitas vezes ignoram o impacto do clima espacial. Durante as tempestades solares, a atmosfera superior ionizada aumenta a resistência dos satélites em órbita da Terra. Se algo der errado, os satélites podem ser forçados a sair de órbita e colidir conosco. A tempestade solar mais assustadora que já aconteceu conosco foi o evento Carrington. Em 1859, a Terra passou pela tempestade geomagnética mais intensa já registrada. O céu se iluminou com auroras vibrantes, visíveis desde os polos norte e sul até lugares como Cuba e Japão. A exibição foi tão brilhante nos Estados Unidos que os garimpeiros acordaram pensando que era de manhã. Ela foi causada por uma enorme explosão solar. As auroras eram de tirar o fôlego, mas o impacto foi mais do que visual. Elas interromperam os sistemas de telégrafo na Europa e na América do Norte. Os postes telegráficos lançaram faíscas, os operadores levaram choques elétricos e as conversas foram conduzidas usando a corrente auroral em vez de baterias. Tempestades semelhantes ocorreram pelo menos 3 vezes ao longo da história, com as mesmas consequências terríveis. Os cientistas estimam que o custo de um evento como esse poderia variar hoje de 600 bilhões a 2,6 trilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Os pesquisadores continuam a estudar eventos históricos e dados de núcleos de gelo para entender e se preparar para os possíveis impactos de futuras tempestades solares. O comportamento do Sol é muito imprevisível, mas isso só mostra que precisamos estudá-lo com mais profundidade. A chance de que essa nova tempestade seja igual a uma supertempestade, como o evento Carrington, é baixa. Além disso, se passarmos esse tempo nos preparando, ela poderá passar despercebida. A preparação geralmente envolve o ajuste das trajetórias dos satélites, o aterramento de aviões e a identificação da infraestrutura vulnerável. Enquanto isso, continuamos explorando Marte. Sua atmosfera é diferente da nossa, que tem ar respirável e é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e muitos outros gases. Já a de Marte tem níveis incrivelmente altos de CO2. Se na Terra o dióxido de carbono não chega nem a 1%, no planeta vermelho ele compõe cerca de 96% de sua atmosfera. Sem contar que a atmosfera daqui é mais de 100 vezes mais densa do que a de Marte. Embora ele tenha cerca de metade do tamanho da Terra, sua atmosfera é como uma pluma em comparação com o nosso ar, mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, Marte poderia ter sido parecido com o nosso mundo. Sabemos que definitivamente havia água e talvez até existissem algumas plantas. Se adicionássemos água agora, as plantas poderiam ter crescido lá.
Há muito tempo, o planeta vermelho estava experimentando um vulcanismo sério, sugerindo que tinha uma atmosfera espessa e talvez até um oceano gigante. Não sabemos ao certo o que aconteceu com eles, mas existem algumas teorias. Por exemplo, Marte tem um campo magnético, porém muito fraco, de modo que os ventos solares podem ter destruído a atmosfera. No final, ele se tornou o planeta vermelho frio e empoeirado que conhecemos hoje. O rover Perseverance, da NASA, comemorou seu 1000º dia ali com algumas descobertas surpreendentes. O rover passou por um antigo sistema de rios e lagos marcianos e coletou 23 amostras preciosas ao longo do caminho. Todas nos ajudarão a desvendar a história e os mistérios geológicos de lá. Eventos e condições extremas são horríveis, mas ótimos, pois nos ajudam a aprender mais a respeito do nosso sistema solar. Felizmente, a Maven foi projetada para ser resistente e preparada até mesmo para tempestades solares intensas. Portanto, agora podemos descobrir mais sobre Marte quando ele estiver desprovido de sua proteção. Talvez você não saiba disso, mas a Terra já teve anéis. Normalmente, Saturno é o planeta que nos vem à mente quando pensamos em anéis. No entanto, certa vez, a Terra poderia ter tido sua própria faixa de partículas empoeiradas. Isso se deveu a um fenômeno chamado chuva de anéis. Nosso planeta era cercado por várias pequenas rochas e poeira, talvez os remanescentes de um suposto planeta antigo, Theia. Esse protoplaneta poderia ter existido no início do sistema solar, e os cientistas supõem que um dia ele poderia ter colidido com a Terra primitiva. Nesse caso, enormes restos dessa colisão formariam nossa preciosa Lua e rochas menores resultariam nos anéis. De qualquer forma, as partículas foram puxadas para a superfície da Terra pela gravidade. Tudo isso aconteceu há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, logo após a formação da Terra. Sabemos sobre elas graças a diferentes fontes. Por exemplo, encontramos algumas minúsculas contas de vidro em rochas antigas, que podem ter se formado devido ao calor intenso durante a entrada das partículas do anel na atmosfera terrestre. Também encontramos coisas como traços de isótopos em rochas antigas. No entanto, esses anéis seriam muito menores do que os de Saturno, e não eram gelados como os de lá. Portanto, não brilhavam. Nossos anéis provavelmente eram feitos de rocha e poeira. Os cientistas acreditam que eles começaram por volta de 1000 quilômetros acima do nível do mar, estendendo-se até o limite de Roche. Eles estariam mais distantes da Terra do que a Estação Espacial Internacional e a maioria dos satélites. Do Equador, os anéis pareciam uma linha reta no céu. Mas se você se movesse para o norte ou para o sul, eles se alargavam, criando um arco celestial. Perto do Polo Norte, eles ganhavam um efeito sutil de crepúsculo. Mas, ao contrário dos anéis de Saturno que perduram, os da Terra eram efêmeros. A culpa é do Sol. A proximidade da Terra fez com que partículas de gelo ou de água, potenciais formadores de anéis, se transformassem em gás, não deixando nenhum brilho para trás. A luz ultravioleta do Sol retirou o restante. Mas e se a Terra tivesse mantido esses anéis? Imagine ver esse espetáculo celestial dia e noite. Visualmente seria impressionante, flutuando elegantemente sobre nosso planeta. Durante o dia seríamos adornados com seu brilho, e à noite eles seriam tão brilhantes e hipnotizantes que ofuscariam até mesmo a lua cheia. No entanto, seu impacto em nossas vidas não seria tão legal. Em primeiro lugar, a luminosidade refletida pelos anéis poderia confundir criaturas noturnas, como besouros do esterco ou gaivotas do rabo de andorinha. Elas são guiadas pela luz das estrelas, portanto as pobres criaturas ficariam muito confusas com todo esse brilho extra. Isso interromperia seus comportamentos naturais. A sombra projetada pelos anéis também poderia interferir em nossos padrões climáticos. Isso afetaria os níveis de luz solar e representaria um desafio para a fotossíntese. As temperaturas no planeta mudariam de acordo com a espessura e a composição dos anéis. Eles afetariam nossas estações e potencialmente até causariam invernos mais frios e verões mais quentes. Os satélites na órbita terrestre também enfrentariam o caos. Rochas espaciais lançadas contra eles poderiam significar problemas para nossos companheiros de alta tecnologia. Talvez as coisas fossem melhores se nós mantivéssemos os anéis desde o início e evoluíssemos com eles já existentes, adaptando-nos a eles. Mas se eles aparecessem de repente agora, os problemas seriam muitos. Ainda bem que apenas Saturno tem anéis agora, ou talvez não apenas Saturno. Suas faixas brilhantes e a famosa divisão de Cassini são visíveis até mesmo por meio de um pequeno telescópio ou binóculo de um astrônomo amador. Elas são muito antigas e podem ter se formado na época em que os dinossauros habitavam a Terra.
Mas, na realidade, todos os 4 planetas gigantes do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os têm. Seus impressionantes conjuntos de anéis são compostos de toneladas de minúsculas partículas de poeira, uma mistura de rochas e gelo, que variam de pequenos pedaços a tamanhos tão grandes quanto uma casa. Isso varia de planeta para planeta, e cada um deles tem sua própria composição material. Para saber mais, basta olhar para eles. Algumas partículas são tão pequenas quanto grãos de areia, enquanto outras são tão grandes quanto ônibus de 2 andares. Também observamos o quanto eles são reflexivos e o quanto brilham. Os anéis de Saturno, por exemplo, são compostos principalmente de gelo de água e se parecem com gotículas congeladas brilhantes. Os anéis de Júpiter, entretanto, são mais empoeirados, com finas partículas rochosas semelhantes a asteroides. Urano mantém o material de seus anéis em segredo, mas ele é escuro e não tão brilhante, o que sugere que não se trata de gelo de água. Em vez disso, poderia ser carbono ou poeira contendo carbono, talvez até carvão. E Netuno vai além, seus anéis são ainda mais escuros, sugerindo poeira super fina, talvez carbono ou gelo de metano. Os cientistas também estudam o tipo de luz que essas partículas emitem. Eles dividem essa luz em um espectro e observam os segredos dos anéis. Por exemplo, gelo de água, ferro e tolinas orgânicas estão dando aos anéis uma tonalidade avermelhada. E esses gigantes não são os únicos no universo que têm essa característica interessante. Por exemplo, tem um planeta muito além do nosso sistema solar chamado J1407b. Ele tem anéis 200 vezes mais largos do que os de Saturno e tem uma aparência incrível. O planeta foi chamado de Super Saturno pela NASA. Na outra extremidade, há um objeto com apenas 2 anéis minúsculos chamado 10199 Cariclo. Se o Super Saturno é provavelmente um gigante com enorme gravidade, então esse objeto é muito pequeno. Não é nem mesmo um planeta, é o chamado Centauro, que é como chamamos os pequenos corpos celestes. No caso de planetas distantes, geralmente encontramos seus anéis graças às ondas de rádio. Todos os planetas ou satélites emitem sinais de rádio. Quando esses sinais passam pelos anéis ao redor deles, o resultado é uma sinfonia estranha e muito louca. O tamanho e o peso das partículas nos anéis decidem as notas. Por exemplo, as partículas mais leves, como o alumínio, têm sua própria ranhura, que é diferente da do ferro. Agora, o verdadeiro mistério é como eles são formados. Cada um dos planetas do nosso sistema solar tem seu próprio histórico de anéis. No caso de Saturno, os cientistas pensaram que talvez ele tivesse uma lua enorme e por algum motivo essa lua se separou após uma colisão, por exemplo, resultando em fascinantes faixas rochosas. Mas se somarmos todas as rochas, elas não resultam em um objeto grande o suficiente, portanto essa teoria provavelmente não é verdadeira. Elas podem ter surgido por causa de uma colisão, mas entre outros objetos. Os anéis fracos de Júpiter são provenientes de partículas de poeira lançadas em órbita por micrometeoritos. Netuno tem não anéis de fato, mas arcos. Eles não são círculos completos ao redor do planeta, mas apenas partes do círculo. Eles são influenciados pela atração gravitacional da lua Galateia. E, finalmente, os misteriosos anéis de Urano, como os vermelhos e azuis, intrigam os cientistas. Não temos ideia de onde eles vieram. O mesmo acontece com o Super Saturno e um Centauro que mencionamos anteriormente. Os anéis em nosso sistema solar têm seu próprio futuro. A triste verdade é que Saturno perderá seus anéis icônicos um dia. A sonda Cassini da NASA mostrou que eles estão sendo lentamente puxados para dentro do planeta pela sua gravidade e campo magnético. Isso acontece tão rápido que a chuva de anéis de Saturno poderia encher uma piscina olímpica a cada meia hora. Assim, um dia, o que antes era uma visão espetacular, que se estendia por 22 vezes o comprimento da Terra, encolherá até quase nada, tornando-se apenas uma pequena parte de Saturno. Mas não se preocupe, apesar da velocidade, levará cerca de 1 a 300 milhões de anos para que todos os anéis desapareçam completamente. Mas tem um lado positivo. Marte poderá ganhar seus próprios anéis um dia, embora isso também leve muito tempo. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, Marte poderá testemunhar sua lua Phobos se separando e formando uma faixa deslumbrante ao redor do planeta. Os pedaços que não contribuírem para o anel criarão crateras na superfície marciana. Portanto, vamos torcer para que não estejamos vivendo nesse planeta até lá. Os cientistas da NASA esperam estudar melhor os anéis de diferentes planetas no futuro. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb continuará escaneando e analisando os anéis. Esperamos aprender mais sobre seus mistérios e sobre a história do nosso sistema solar.